E estamos então, né? Mais uma terça-feira aqui juntos. Essa é a live Mão na Massa aqui do Help Juris, que acontece todas as terças-feiras, às 20 horas e 42 minutos. E esse projeto, gente, é o seguinte: eu decidi toda semana fazer com vocês uma grege específica, fazer ela passo a passo mesmo, trazer para vocês exatamente tudo que vocês precisam observar para você recolher essa grege corretamente, tá? E aí, como é que eu faço? Eu pego, lanço uma enquete nos stories, tá? Com 3 opções de grege. E aí vocês vão lá e escolhem, né, a grege preferida, votam e a mais votada é aquela que eu faço aqui com vocês na terça-feira, né? E qual é a intenção disso? Eu quero poder mostrar para vocês, advogados, advogadas que atuam aqui no estado do Rio de Janeiro, o caminho para vocês acelerarem seus processos e receberem seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas, tá? Para quem está chegando aí por agora, se de repente não me conhece bem ainda, eu vou me apresentar. Eu sou Daphne Cunha, sou servidora do Tribunal de Justiça já há 13 anos e há 10 anos eu atuo em vara civil e um dos meus principais trabalhos é exatamente fazer a conferência desse recolhimento de custas. E aí, gente, o que aconteceu foi o seguinte, que ao longo de todos esses anos de trabalho eu fui percebendo o quanto era difícil para os advogados, né, esse recolhimento de custas. E não só para os advogados, tá? Se você acha que todo servidor manja pra caramba de custas, engano seu. Não é bem assim, não. A grande maioria dos servidores também tem dificuldades com as custas, tá? Só que a gente tem a obrigatoriedade, né, de ficar estudando isso para fazer o recolhimento, enfim. Aí sempre tem uma, 2 pessoas no cartório que acabam se especializando mais, enfim. Mas eu sei que o assunto é árduo e é complexo para todos. Mas aí, voltando à minha historinha, eu fui percebendo que a dificuldade para os advogados nesse recolhimento de custas era grande. E que a cada erro que o advogado cometia de custas no processo, isso aí gerava um atraso que ia mais ou menos de 15 dias até 4 meses. Isso em cada vez que o advogado preenche a grege incorretamente, tá? E mais, às vezes ele faz um determinado pedido para o juiz, que é um pedido assim de normal da marcha processual, por exemplo, em pedir uma renovação de citação do réu que voltou negativa, né? E ele não recolhe, não se adianta. Então, além da questão do erro, ainda tem a questão de não se adiantar no recolhimento das custas daqueles atos que são certos de ter custas, né? Então, cada vez que o seu processo entra lá na fila do processamento, para que o servidor possa verificar se está tudo certinho, você ainda tem que ser intimado para recolher custas. Aí corre todo o tempo da sua intimação, aí você tem que peticionar, seu processo volta lá para a fila do processamento. Aí o servidor vai verificar se está tudo certo, se você recolheu certinho. Muitas vezes nessa, o advogado não recolheu certinho. Aí ele tem que ser intimado novamente. Então você imagina, todo esse ciclo, ele traz um enorme atraso para as suas ações. Gente, o atraso é muito grande. Tem situações, por exemplo, que uma inicial para ter o CITSE, às vezes demora mais de 6 meses. Simplesmente por o advogado não estar observando o correto recolhimento das custas. Então eu pensei, gente, não é possível que ninguém está dando atenção a isso. E comecei a perguntar para os advogados, e aí, como é que é essa questão de custas para você? E, infelizmente, a maior parte das respostas que eu tive, gente, foi o seguinte: ah, Daphne, eu acho que custas é tranquilo, não tem nada demais, eu recolho qualquer valor, espero o cartório me intimar. Enfim, os advogados não estavam percebendo, tá, o quanto isso estava impactando no andamento dos processos. Só que dizer que a justiça é extremamente morosa, ficar em cima, né, do cartório, do juiz, pedindo andamento no processo, isso aí é consenso geral.
todos os advogados acham que a justiça é muito lenta. Mas, e quando se trata de algo que pode estar ao seu alcance melhorar o trâmite? É para isso que eu tô aqui. É para isso que existe o Help Juris e essa é a minha missão. Eu quero te dar o poder, advogado, nas suas mãos, de você acelerar o trâmite dos seus processos e acelerar o recebimento dos seus honorários. E tudo isso apenas através do recolhimento correto de custas. Ok? Então, quero vocês juntinho de mim hoje, porque vou contar qual foi a grade selecionada. Eu dei 3 opções, tá? Quem tá aí, que entrou, viu as opções que eu dei hoje mais cedo. Hoje não, foi ontem, né? Desculpa. Ontem mais cedo foi o seguinte. Eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse uma grade de execução de cotas condominiais ou que eu fizesse uma grade de monitória, ação monitória, ou de ação reivindicatória de imóvel. E a vencedora foi a monitória. Então, vamos à nossa ação monitória. E antes da gente entrar a fundo na grade, é muito importante que eu veja com vocês algumas características, alguns conceitos da ação monitória, porque eles vão influenciar diretamente nas custas dessa ação, tá? E vocês vão entender por quê. Vamos lá. A monitória, ela tem um procedimento especial e ela está prevista lá nos artigos 700 a 702 do CPC, tá? E a monitória, ela é considerada como um atalho, porque é uma forma, né, que o autor tem de cobrar, seja um valor, ou uma obrigação, ou reaver algum bem, né, a entrega de um bem, de uma forma que ele não precise fazer todo o procedimento comum, né, toda a ação de procedimento comum. Então, ela é sim uma ação de conhecimento, ela não é uma ação de execução, tá, gente? É uma ação de conhecimento, mas é uma ação de conhecimento simplificada. Então, pode ser aí uma ótima opção para você. E ela tem alguns pré-requisitos. Eu vou ler aqui com você, tá? A ação monitória, gente, então, ela vai possibilitar que a pessoa consiga cobrar, vamos lá, um valor monetário, um bem ou uma obrigação de uma pessoa, sem ter que entrar, como eu disse para vocês, com uma ação de procedimento comum. Só que para isso você vai precisar preencher 3 pré-requisitos, que são os seguintes. Você precisa verificar a capacidade do devedor, a existência de uma prova escrita, tá? E que essa prova escrita não tenha eficácia de título executivo. Por quê? Se você tiver um título executivo em mãos, você não precisa de uma ação de conhecimento. Você pode direto entrar com uma ação de execução de título, seja extrajudicial ou judicial, correto? Então, a monitória serve nesses casos, tá? E aí, você vai me perguntar, Daphne, o que isso tudo tem a ver com custas? Calma que eu vou entrar na parte dos detalhes da monitória que tem muito a ver com custas. E eles estão lá no artigo 701 do CPC, que eu vou ler aqui com vocês agora. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Achei, vamos lá. O artigo 701 diz assim: sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento de entrega de coisa ou para execução da obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento dos honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Guarde essa informação, tá? Porque essa é a primeira que vai trazer esses 5% de honorários para pagamento dentro do prazo desse mandado, é o primeiro item que vai influenciar nas custas, tá? E aí nós vamos ao segundo, que é o seguinte. Olha o que diz o parágrafo 1º desse artigo 701. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Olha só que interessante. Isso significa que, vamos lá, vamos compreender bem como é que é esse procedimento da monitória. Você entra lá com a ação da monitória, tá? E o juiz verifica que você de fato
tem o direito ali documentado, né, por escrito, e que não é um título executivo, então ele manda que saia um mandado de citação e pagamento, tá? O réu ele é citado para pagar. Por isso que é uma ação de conhecimento mais célere, tá? A gente fala tanto em celeridade aqui no Help Juris, né? Então acho que essa ação, vocês terem escolhido essa ação foi ótimo, porque é mais uma forma, advogado, de você pensar aí com o seu cliente, sempre que você é procurado por um cliente, que essa pode ser uma forma muito mais interessante de você entrar com a ação, caso você tenha, suponhamos, um contrato válido, assinado por testemunhas, entendeu? De você entrar com uma monitória ao invés de entrar com uma ação de cobrança, por exemplo, porque você vai economizar aí muito tempo de trâmite processual, não é mesmo? E aí, vamos lá. Então você entrou com a ação e o juiz viu que você tem o direito ali documentado por escrito e que não é um título executivo, ok? Então ele manda sair esse mandado de citação e pagamento. Nesse mandado de citação e pagamento, o réu ele vai ter 15 dias para pagar a obrigação. E se ele paga a obrigação, tem duas consequências. Se ele paga a obrigação dentro desses 15 dias. Consequência número 1, honorários de 5%. Consequência número 2, ele não arca com as custas do processo. Tá? E o que isso tem tanta importância para você nas suas custas iniciais, e não só nas custas iniciais, mas também na forma como você vai abordar essa questão de custas com seu cliente, tá? Naquele checklist, que é super interessante você fazer um checklist já inicial com seu cliente, você demonstrar para ele, né, quais são as custas, você demonstrar, você ter esse domínio vai fazer muita diferença. Você conseguir demonstrar para ele que o quanto ele vai ter que pagar de custas processuais, para ele não ter dúvida, para ele poder ter opções. E aí na monitória, você vai dizer para ele o seguinte, olha só, se em 15 dias o réu pagar, a gente resolveu rapidamente a questão, mas as custas que você pagou, a gente não vai poder cobrar do réu, porque aí ele não vai ter essa responsabilidade de ressarcir as custas adiantadas. Então, você já tem que ter essa informação para passar para o seu cliente, tá? Para ele não ter susto, para ele depois falar, ih, mas e aquele tanto que eu paguei de custas lá no início? Eu não vou reaver esse dinheiro? Se o réu pagar dentro do prazo, não, porque é o que determina a lei, tá? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês agora quais são todos os itens que você vai precisar considerar dentro de uma grade inicial de monitória. Quais são todas as receitas cabíveis dentro de uma inicial de monitória, tá? E é o seguinte, você vai precisar recolher o valor relativo a atos dos escrivães, tá? Que esse valor, gente, de atos escrivães é o valor de custas que a gente paga pela prestação do serviço da justiça, tá? Pelo serviço do cartório, lá das serventias, tá bom? Você vai precisar pagar atos ou do oficial de justiça ou postais, né? Dependendo de qual vai ser aí a sua opção de escolha para a citação do réu. Você vai ter que analisar várias questões nesse contexto, tá? Se para você vai valer mais a pena pedir por oficial de justiça ou postal, ou ainda se você de repente vai tentar um postal primeiro e se de tudo não der certo, aí você pede o oficial de justiça. Pode ser a sua estratégia, tá? Mas com relação às custas, é importante que você já tenha isso definido antes de entrar com a ação, para você não ficar sendo intimado para complementação, já de cara, porque às vezes você não foi claro, não pediu um oficial de justiça, isso acontece muito, tá, gente? Mais do que vocês imaginam. Às vezes o advogado não é claro na inicial, ele não faz lá especificadamente nos pedidos dele na inicial que seja que a citação seja feita por oficial de justiça. Ele não pede. E aí ele pega e recolhe um postal. Aí sai um postal, porque ele recolheu um postal e não pediu claramente oficial de justiça. Aí depois ele vem e fala assim, não, mas eu requero que seja por oficial de justiça, porque ele analisa melhor e vê, por exemplo, que, sei lá, o local de residência do réu é um local não abrangido pela entrega dos correios. Aí já pensou? Aí você perde isso, aí você perde o tempo de trâmite processual, fazendo requerimento para oficial de justiça.
Muitas das vezes você vai fazer esse requerimento, não vai adiantar as custas. Aí você vai ser intimado para pagar as custas. Muitas vezes você esquece algum detalhe. Gente, acontece tanto que eu tô aqui frisando e refrisando isso para vocês várias vezes, tá? Muitas vezes o advogado pega, recolhe o OJ e esquece o diversos. A gente não pode esquecer o diversos. O campo diversos é muito importante, ele deve ser recolhido sempre que você tem alguma diligência, sempre que vai sair alguma diligência, seja postal ou oficial de justiça, tá? Então, vamos lá, recapitulando. Eu tenho primeiro atos escrivães, depois eu tenho que escolher, ou eu tenho oficial de justiça, ou eu tenho atos postais para considerar aqui na minha grade inicial. Aí eu vou ter o valor dos distribuidores, tá? Esse valor é um valor fixo, mas eu tenho que prestar muita atenção em qual a conta que eu vou utilizar. Daphne, pelo amor de Deus, como é que eu vou saber disso? Gente, eu sei que são muitos detalhes, são mesmo. E não é à toa que eu, em 10 anos de trabalho, eu tive que desenvolver um método para mim, para facilitar a minha vida, para facilitar o meu dia a dia, para eu conseguir conferir tantas greves no dia a dia, eu consegui desenvolver um método que facilita a minha vida, porque você acha que eu sei tudo isso de cabeça? Lógico que eu não sei, né, gente? Até queria ter essa memória maravilhosíssima, mas não tenho, não. Entendeu? Então, assim, é tudo uma questão de saber para onde olhar. Ter um passo a passo para você saber exatamente o que você vai pesquisar e o que você vai olhar em cada grade que você vai recolher. Esse é o método Help Juris. É um método que eu desenvolvi e que agora eu tenho condição de passar para vocês. Estou aí com a minha primeira turma do curso do método Help Juris. E em breve vou abrir mais uma turma, tá? Que é para te dar esse panorama, esse passo a passo, para você não se perder mais nas custas, tá bom? Mas aí, vamos voltar na história dos distribuidores. Os distribuidores, eles têm contas específicas, tá? E isso tem a ver com a comarca para onde você esteja distribuindo a sua ação. Porque lá na capital, nas regionais, em Niterói, tem algumas cidades, tá? Que elas têm distribuidores específicos. Então, esses distribuidores, eles têm contas também específicas para você recolher essas custas. E aí você pode estar pensando, Daphne, mas isso é um detalhe, é uma bobagem, qualquer coisa lá compensa depois. Não existe essa compensação. Se você tiver recolhido um valor de distribuidor numa conta errada, não tem como compensar, tá, gente? Esse recolhimento ele vai ser dado como indevido, como incorreto, e aí você vai ter que recolher novamente. Ou seja, você vai ter que pagar de novo. É claro que você vai poder depois pedir a restituição desse valor que você pagou a mais, tá? Mas vai te dar esse trabalho de você fazer esse requerimento e tal. Não é muito melhor você de cara já saber qual a conta que você tem que recolher e recolher na conta certinha, né? Além dos distribuidores, o que a gente vai ter também? A taxa judiciária. A taxa judiciária, ela é a remuneração pelo serviço jurisdicional final, pelo serviço do juiz, do Ministério Público, tá? É o que diz lá, inclusive, o Código Tributário Estadual. É a definição que ele dá para a taxa judiciária. Então, a taxa judiciária é dos campos mais importantes e também dos campos que podem ter maior impacto financeiro aqui na sua inicial, porque ele é calculado em cima da regrinha 3P, que você já vai ver, já vou entrar nela, tá? E, além disso, nós vamos ter o diversos, você não pode esquecer do diversos, que é aquela conta que eu te falei que são, é aquele detalhe que você não pode esquecer quando você pede um oficial de justiça ou um postal, e também você vai ter os percentuais legais, que são CARG, FUNPERJ, FUNDPERJ, FUNARPEM, FET, e tem um 2% aí dos distribuidores, que são todos calculados automaticamente. Com esses você não precisa se preocupar, tá? Esses percentuais legais que você precisa, né, que são obrigatórios, você só não pode deletar da sua grade, tá? Por favor, não deleta da sua grade, porque senão você vai ser intimado para complementação. Você vai estar gerando um problema para você e gerando um problema para o seu processo. Não deleta, tá, gente? É só deixar lá direitinho, deixa ele quietinho que tá tudo ok. Beleza. Então, dito isso, eu passei por
todos os campos da grade inicial que você vai precisar observar aí na sua ação monitória. Então vamos lá, agora a gente vai destrinchar um por um, tá? O valor dos atos escrivães, como a ação monitória é uma ação de procedimento especial, lembra, eu falei para vocês, ela não é o procedimento comum. Pelo contrário, ela é uma ação de conhecimento mais célere, mais rápida. Então, ela tem um valor de atos escrivães específico para ela, tá? Agora, em 2023, gente, o valor dos atos escrivães, ele é de R$ 340,28 na ação monitória. É isso que você vai recolher lá no campo atos dos escrivães. Mas você não pode esquecer. Onde é que tem pegadinha aqui nessa história dos atos escrivães? Você não pode esquecer de contabilizar se você tiver litisconsórcio facultativo, tá? Se o litisconsórcio seu for necessário, você não precisa se preocupar com esse valor adicional. Agora, se o seu litisconsórcio for facultativo, seja esse litisconsórcio tanto no polo ativo quanto no polo passivo, em qualquer um dos dois, tá? Você vai precisar recolher o valor adicional de litisconsórcio. Qual é o valor, Daphne? Atualmente, R$ 114,47 por cada litisconsorte, tá? É só você fazer a continha e somar e colocar lá nos atos escrivães, ok? E aí, a gente passa, então, para o oficial de justiça. Vamos lá ver o que diz a observação do meu campo do oficial de justiça na grade. O valor, gente, é R$ 34,59 por ato de citação, intimação e notificação de uma pessoa por oficial de justiça. Ressalte-se, calma aí que eu vou chegar ao computador mais perto de mim, que eu tô ficando muito longe, tô ficando velha, gente, não tô enxergando direito de longe, não. Cruz credo. Vamos lá. Então, gente, esse valor é por ato de citação, intimação e notificação de uma pessoa por oficial de justiça. Ressalte-se que, como a cobrança se dá por ato, no caso de pessoa excedente, tanto no mesmo endereço quanto em endereço diferente, deverão ser pagos mais R$ 34,59. Acrescente-se que, conforme decidido no processo administrativo número 2004, 17, 13, 11, na ação monitória, a expedição do mandado de pagamento prevista, aqui está o artigo anterior, tá? Aqui está no 1102B do CPC, mas agora a gente sabe que é o 701, né? Na ação monitória, a expedição do mandado de pagamento prevista lá no 701 consiste somente em uma diligência. Olha que legal. Então, apesar de ser um mandado de citação e pagamento, de repente você pode pensar em que é citação, uma citação e uma intimação, mas não é não, é uma citação só. É só um valor de hoja que você vai recolher. Mas aí o que você tem que observar? Quantos serão os réus no seu processo? Porque aí, mesmo que eles residam na mesma casa, mesmo que estejam no mesmo endereço, não pode sair um único mandado, tá, gente? O mandado do oficial de justiça, inclusive estou aqui com a minha amiga Lu. Oi, Lu! Tá aqui, pode dizer para vocês, ela é oficial. E o oficial de justiça, ele cumpre o mandado com apenas um destinatário e um endereço por vez, tá? Tá lá na consolidação normativa, parte judicial. A gente não pode expedir mandados que contenham aí mais de uma pessoa ou mais de um endereço, tá bom? Então, você precisa recolher por ato que o oficial de justiça vai estar realizando nesse momento, tá bom? E tem a possibilidade também, essa citação também pode ser feita via postal. Então, você vai ter que analisar aí, dentro do seu caso concreto, o que vai valer mais a pena, de acordo, né, com onde essa pessoa mora. Porque, em relação às custas, gente, a diferença atualmente é muito pequena. Antes, tinha uma grande diferença entre o valor do oficial de justiça e o valor do postal. Hoje em dia, esse valor é bem equiparado, tá? Mas você tem que ver que tem situações em que não dá para pedir oficial de justiça. Por exemplo, a parte mora em outro estado. Se você for pedir oficial de justiça, você vai precisar de quê? De uma carta precatória. E aí tem que ver, será que vai valer a pena a carta precatória? Só se for uma situação muito específica. Suponhamos que essa pessoa resida, né, fora do estado do Rio de Janeiro e num lugar não abrangido por entrega de correios. Isso pode acontecer, né? Vai que essa pessoa mora numa zona rural que não tem entrega dos correios.
aí você não vai ter opção, você vai ter que recolher uma carta precatória. Aí você vai recolher custas específicas para uma precatória. Se você souber de cara que você vai ter que pedir uma precatória, gente, se adianta. Já recolhe aqui na inicial as custas da sua precatória, tá? Tem lá nos modelos da corregedoria, tem modelinho para quando você precisa enviar uma carta precatória para outro estado. E eu já tenho uma dica muito interessante para vocês. Se você vai pedir uma carta precatória, por exemplo, para São Paulo, para Minas, que eles têm o PJE, eles já têm a distribuição que você mesmo pode fazer. Você pode agilizar muito o seu processo se você, assim que você vê que o cartório digitou a carta precatória, você mesmo vai lá e distribui. Só peticiona avisando no processo que você mesmo vai distribuir. Não espera essa carta precatória ir para a fila do processamento para que o cartório possa depois, entendeu, fazer essa distribuição. Porque, gente, infelizmente eu sempre bato nessa tecla. São pouquíssimos servidores para uma demanda enorme de processos. Então, você vai ver lá, gente, tem uma fila, não sei quantas dezenas de precatória para distribuir. Não sei quantos milhares de mandado para a gente digitar. Entendeu? O volume é muito grande. Então, infelizmente, não tem como ser feito num prazo que seria o ideal, que seria um prazo sucinto, um prazo que fosse realmente que os processos tramitassem aí de uma forma muito mais célere, tá? Com o atual contingente de pessoal que tem nas serventias, é muito complicado, é muito difícil. Então, faça tudo o que você puder para acelerar os seus processos. E essa distribuição para você, advogado, é moleza, é o que você está acostumado a fazer todo dia distribuindo uma ação. A distribuição da carta precatória é a distribuição de uma ação até mais simplificada, porque não tem às vezes tantos detalhes, tá? Então, essa é a dica que eu posso te dar com relação à precatória, tá bom? E, melhor ainda, se você faz uma precatória para outro estado, por exemplo, e você mesmo distribui, você não tem custas a recolher. Porque aí você não tem custo a recolher aqui, né? Na inicial aqui no Rio. Você vai recolher as custas lá do outro estado para eles cumprirem a precatória. Mas aí aqui você não vai recolher nada, porque aqui você recolheria só esse valor de envio da precatória ou de distribuição dessa carta precatória pelo cartório. Então, além de tudo, você ainda vai economizar dinheiro. Eu acho que é bem interessante, né? Você agilizar o seu processo e economizar nas custas, tá? E aí, vamos lá. Passados, então, o oficial de justiça e o postal, gente, não falei, R$31,10, tá? Cada postal. E funciona parecido com o oficial de justiça. Por que eu tô falando que é parecido? Porque o ato postal, ele não é por ato. Tipo assim, se tiver uma citação e uma intimação, você não paga 2 postais, porque vai sair a mesma cartinha, né? A citação e a intimação vai na mesma cartinha. Então, você paga por AR. Cada R expedido gera esse valor de R$31,10, tá? E aí, os distribuidores, você tem um valor que atualmente é R$142,50, tá? Para monitória e para a grande maioria das ações. E se você tiver várias pessoas no seu polo ativo ou passivo, aí você tem um adicionalzinho aí para recolher nos distribuidores, tá? Que é R$1,22 por cada nome, a partir do terceiro nome no processo. E aí a gente chega, então, na taxa judiciária. E aí eu vou ler para vocês o que diz a taxa judiciária, mas antes mesmo de ler, eu vou falar para vocês de um dos conceitos que eu mais ensino no meu método, que é o conceito da regra geral da taxa judiciária, que é a regra 3P. E o que é isso? É para você memorizar, tá? 3% do valor dos pedidos. 3P, 3% dos pedidos. Porque, gente, o erro mais comum é que o advogado recolha 3% sobre o valor da causa. E não é assim. A gente tem apenas 2 exceções, só 2 tipos de ação é que a gente faz o recolhimento de taxa judiciária em cima do valor da causa, tá? Tirando esses 2, a grande maioria vai seguir a regra 3P. E aí, a forma de você localizar esses pedidos e saber qual é o valor de pedido a ser considerado é que muda nas ações, tá? Então, vamos ver o que é considerado pedido aqui na monitória. Isso vai estar lá no modelinho da corregedoria, tá? Ele sempre traz lá na observação.
Vou ler aqui para vocês, ó. A taxa judiciária é calculada à razão de 3% sobre o valor do pedido, que inclui as parcelas principais, juros, honorários advocatícios pretendidos e demais vantagens pretendidas nos moldes dos artigos 118 e 119 do Decreto-Lei Estadual número 05 de 75, que é o nosso Código Tributário Estadual, tá? E aí, você lembra que eu disse para vocês memorizarem que aquela exceção do procedimento da monitória com relação aos honorários ia ter impacto nas custas? Que o réu, quando ele faz o pagamento, né, do que você está cobrando na monitória dentro do prazo do mandado, quando ele resolve pagar o mandado dentro dos 15 dias, os honorários são de 5%? Então, é por isso aqui. Porque os honorários que você requer na sua inicial, eles vão ser considerados para o cálculo da taxa judiciária. Então, gente, fique esperto. Põe só 5% lá na sua inicial. Essa é a dica de ouro aqui para você. Não bota 10% ou não deixa em branco. Muitos advogados não mencionam nada, só pedem honorários advocatícios. E toda vez que você só fala honorários advocatícios, sabe o que acontece? O cartório calcula em cima de 10%. Porque essa é a regra, tá? Então, é monitória, você já bota lá 5% de honorários. Por quê? Se o réu pagar dentro do prazo, essa é o que está estabelecido legalmente. É o que está estabelecido lá no CPC. Você não vai ter como alterar mesmo. Só que se de tudo, se ele não pagar, o juiz vai arbitrar, né, os honorários e tal, enfim, você vai ficar nos 5%. Mas você também não vai recolher taxa judiciária a maior, tá? E aí, então, vamos pensar aqui uma hipótese. Né? Eu estou falando aqui que, então, você vai calcular 3% em cima do valor do seu pedido, que inclui as parcelas principais, juros, honorários e demais vantagens. Então, se você traz lá uma planilhazinha com o valor principal que a pessoa está te devendo, com todos os juros, a correção monetária, tudo bonitinho, você não pode dar como valor da causa só o valor principal. E aí você achar que você vai recolher a taxa judiciária em cima desse valor. Não, você tem que contabilizar tudo. E não esquecer do seu percentual de honorários. Suponhamos aí que você esteja pedindo R$1.000. Estou cobrando R$1.000. Esses R$1.000 já é o meu principal com juros e correção monetária. Aí 5% disso vai dar lá R$50. Aí você vai calcular em cima de 1.050. E aí eu tenho uma coisa muito legal para te contar. Se você for calcular 3% de 1.050, quer ver? Deixa eu fazer aqui só para não ficar... Vou botar aqui, ó. 1.050 vezes 3%, isso dá R$31,50. Aí o bonitão do advogado, a bonitona da advogada, vai lá e faz o quê? Recolhe R$31,50 de taxa judiciária. E eu quero o quê? Matar vocês nessa hora, tá? Gente, isso acontece em 4 de cada 5 casos, tá? Infelizmente. Por quê? O advogado esquece que existe taxa judiciária mínima. Não pode esquecer isso, gente. Eu sei, são muitos detalhes a se considerar em custas, são mesmo muitos detalhes. Mas como eu disse para vocês, eu tenho método. E o meu método, Help Juris, tá aí disponível para quem quiser seguir ele comigo, tá? Vamos lá, no final dessa live eu vou fazer um convite super especial para vocês também, tá? Mas vamos lá. Você encontrou lá R$31,50 de 3%. Não pode colocar isso. Você tem que colocar no mínimo de taxa judiciária a taxa mínima. E qual é essa taxa atualmente em 2023? Essa taxa é R$389,96, tá? Não se esqueça disso. Além de taxa mínima, existe também taxa máxima, tá? Porque se de repente você estiver executando uma obrigação de um valor, né, muito alto, fica tranquilo que também não é sem limite esses 3%. Atualmente, esse 3%, gente, ele é de R$73.659,30. É bem carinho, né? Bem salgado. Mas dependendo aí, se você tem um grande cliente, uma grande empresa, né, que está aí com uma monitória para cobrar um valor muito alto de um contrato,
né? Você tem que saber, tem que ter essa informação também de qual é a taxa máxima vigente, tá? E aí, além disso, nunca se esqueça dos diversos, tá? Sempre, gente, diversos na cabeça, tá? Não esquece dele. E dos percentuais legais que você não pode deixar nunca você não pode simplesmente clicar no xizinho que tem lá na hora do preenchimento da grade. Falar, quer saber, esse CARG aqui, não fui com a cara dele, vou clicar no xizinho e vou tirar. Não pode, gente. Os percentuais legais são obrigatórios, tá? Não mexe neles, eles são ali preenchidos automaticamente. Você não precisa nem se esforçar. Você só joga os seus dados principais e ok, fechou. E aí, deixa eu contar para vocês agora, da minha experiência, o que mais dá erro na monitória. E o que mais dá erro é a taxa judiciária. Eu tô com uma pergunta aqui da Lu. Lu, segura aí tua pergunta, que já já eu te respondo. Vou só contar essa história aqui dos erros da monitória, tá? Vamos lá. O que eu mais vejo de erro na monitória, gente, é com relação à taxa judiciária, tá? E eu vejo erros tanto para menos, muito comum é esse erro que eu acabei de falar para vocês, o advogado que recolhe um valor mínimo e ele não observa a taxa mínima. Isso acontece muito, tá? Há pouco tempo eu intimei a parte para numa monitória, ele recolheu acho que uns 40 e poucos reais e aí intimei para recolher o valor complementar para chegar no 389,96. E você sabe o que foi o pior? Que o advogado não peticionou dizendo que questionando o cartório da onde que tinha tirado aquele valor e que ele queria uma justificativa porque era absurda aquela intimação, querendo que o cartório se retratasse na sua intimação porque aquilo estava equivocado. Aí eu te falo, além de tudo, eu sei, gente, que advogar não é fácil, tá? Eu não desmereço absolutamente nunca, muito pelo contrário, eu acho que o advogado é um profissional que ele tem que ser muito qualificado, porque é um profissional muito importante para o funcionamento da sociedade. E eu sei que é muita coisa para estudar, mas você tem que estar atento, tem que estar muito atento para você não peticionar falando uma bobagem. E olha que bobagem que o cara não falou na petição dele, que não fazia nenhum sentido a gente estar intimando ele para complementar a taxa mínima. Ele ainda deu um valor de mínima, ele não era do estado do Rio, tá? E ele ainda deu, ele falou lá, não, porque a taxa mínima é R$90 e não sei quantos centavos. Gente, essa taxa mínima era uns 5 anos atrás. Eu acho que de repente foi a última vez que ele teve uma ação no estado do Rio. Aí ele falou, olha que absurdo, então agora me intimando para complementar perto de R$400, que loucura é essa, né? Então, tem que estar atento. O mesmo erro acontece muito para mais. Você acha que a pessoa erra só para menos? Não, erra para mais. Aconteceu um caso recente, tá? Foi até um banco. O banco faz muito isso. O banco às vezes recolhe a maior, tipo assim, vou recolher a mais para garantir, tô com dinheiro sobrando, né? Vou recolher a mais para garantir. E aí numa dessa, passou batido pelo cartório. O cartório certificou que estava correto. Quando foi? Passou assim, bastante tempo depois, a ação já estava em trâmite, né? O réu da monitória já tinha sido citado em pagamento, ele no caso apresentou embargos, ele não pagou, apresentou embargos. Já estava rolando os embargos, a ação rolando. E aí o autor vem e fala assim, olha só, eu fiz o cálculo, eu acho que ele assistiu os vídeos do Help Juris, tá, gente? Tem essa leve sensação. Eu fiz o cálculo e eu vi que eu recolhia mais lá na minha taxa judiciária da inicial. Então, eu gostaria que o cartório retificasse a certidão. E, de fato, ele estava correto, gente. E aí, sabe o que o cartório fez? Retificou a certidão. Ok, normal. Tá? Esse tipo de coisa pode acontecer. Só que veja bem, ele atrasou pra caramba o processo dele. Por quê? O processo estava em andamento e no meio do processo ele precisou peticionar para explicar que tinha recolhido a maior, porque certamente ele queria pedir o ressarcimento desse valor e ele tinha recolhido a maior em quase uns R$2.000, tá? Então ele queria pedir o ressarcimento desse valor e ele paralisou o processo dele por uma questão de custas lá da inicial. E um processo que já estava pela metade, que já estava com seu andamento certinho. Então, gente, em qualquer momento que seja,
o correto recolhimento das custas, ele sempre vai agilizar o seu processo. Porque o erro, sempre que ele for apontado, que precisar ser certificado, que paralisar o andamento, a marcha normal do processo, isso vai sempre atrasar o seu processo. A média, qual é de atraso? 90 dias, tá? Pode ser mais, pode ser menos. Depende da realidade da serventia que seu processo estiver tramitando, tá? E aí, vou voltar aqui agora na pergunta da doutora Lu. Quando é ação para renovação de aluguel, sobre qual valor será o 3%? Aqui, eu vou te dar spoiler, mas bem vou colocar essa ação de renovatória de aluguel como opção para a semana que vem, tá? Para vocês votarem. Vamos ver, se vocês gostarem dessa renovatória, a gente traz. Mas eu vou te dizer o seguinte, a renovatória, ela tem um valor, um jeito próprio de fazer esse cálculo. Eu vou pegar aqui nos modelinhos para eu poder falar exatamente para você, tá? Vamos lá. A taxa judiciária da renovatória ela é feita da seguinte forma. São 3% de o valor X do aluguel mensal que o autor oferecer para pagar, tá? Porque o autor está querendo renovar esse aluguel. Ele quer renovar por um valor específico, correto? Então, eu vou multiplicar esse valor que ele quer pagar por 24 vezes, tá? Então, suponhamos, eu entro com a renovatória de aluguel e eu quero pagar R$1.000 de aluguel. Então, eu vou calcular 3% em cima de 24 mil. 24 vezes o valor que eu esteja requerendo na minha inicial, tá? E aqui ainda tem um detalhe, ó. Se a decisão final fixar aluguel superior ao proposto na inicial, será devida à taxa calculada sobre a diferença entre o aluguel proposto e o fixado relativo a 24 meses. Isso significa o quê? Que se lá na sentença depois você pediu R$1.000 no inicial, tá? Quero pagar R$1.000 de aluguel. Você calculou, então, sua taxa judiciária 3% em cima de 24 mil. Se chegou lá na sentença, o juiz fixou o seu aluguel em 2.000 e não em 1.000, você vai ter que recolher essa diferença lá no final do processo, tá? Então, ainda tem mais um detalhe importante para a gente considerar, tá? Que é o seguinte, não há incidência de multas, juros e honorários advocatícios no cálculo dessa taxa, tá? Então, na taxa da renovatória, a gente calcula simplesmente em cima dos 24 vezes o valor do aluguel pretendido. Só isso, você não precisa considerar honorários, juros, nada disso, tá? Se a sua ação for só renovatória, porque se você estiver fazendo outros pedidos, se você estiver acumulando pedidos, aí sempre você tem que observar o valor que você vai ter que recolher de taxa judiciária em cima desses pedidos adicionais. Sanei sua dúvida? Deu para entender direitinho? Espero que sim, tá? Então, gente, sobre, né, a nossa... De nada, imagina, é um prazer ajudar. Sobre, então, a nossa monitória, era tudo isso que eu tinha para explicar para vocês hoje dessa grade. Então, vamos recapitular? Para a gente poder fazer um geralzão para você nunca mais errar a monitória? Vamos lá, então. A monitória, você vai observar o quê? Você tem atos escrivães, tá? Que é um valor específico para monitória, que é aquele... Deixa eu voltar nela aqui, gente. Monitória. Então, recapitulando. De escrivães, 340,28. Aí você vai recolher oficial de justiça ou postal, dependendo do seu caso. Tem que observar a quantidade de réus. Não esquece de incluir litisconsórcio lá no seu atos escrivães, se você tiver litisconsórcio facultativo, tá? Não esquece do diversos, você tem que observar, tanto se você pediu oficial de justiça ou postal, não esquece dele. Ele é um dos top 5, tá? Que fazem as ações atrasarem, tá? Parece uma bobeira, e não é. Faz ação atrasar pra caramba. Você tem os distribuidores, que você tem que observar também, se você tiver litisconsórcio,
tem aquele valorzinho de 1,22 para acrescentar na sua taxa que é fixa de R$ 142,50 e você tem que calcular a sua taxa judiciária 3% em cima do valor do seu pedido. A dica de ouro é o quê? Peça 5% de honorários, porque é o que está previsto lá no artigo 701, que é o que o réu vai pagar caso ele pague dentro dos 15 dias. Tá, gente? Eu agradeço muito aqui a presença de vocês.